Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de Warm-up de mercado aqui. A gente tenta trazer para vocês aqui diariamente as melhores informações para auxiliar o seu dia a dia de trade. Tá? Então, vamos aos destaques aí de hoje e depois a gente dá uma passada nos gráficos. E como a gente sempre costuma fazer, abrindo aqui já diretamente no calendário, tá? Calendário econômico hoje tem itens relevantes, tá? Que chegam daqui a pouquinho, tá? Então, pedido de seguro-desemprego, tá? Um item importantíssimo aí para a economia americana, às 10h30. Tem alguns dados aqui econômicos também do Canadá e depois eu tenho o Manufacturing Index também, tá? Então, e depois, mais para baixo, a gente tem, próximo da abertura aqui, ó, do à vista, tá? Às 11h30, às 11h35 a gente tem membro do Fed concedendo entrevista, então a gente tem que prestar atenção, tá? O mercado vai ficar de olho, todos os focos estão em cima de quando, né, a expectativa com relação a corte nas taxas de juros, novos cortes em taxa de juros, e a gente tem outros fatores geopolíticos aí também que estão mexendo no mercado, que a gente está vendo aí, questão de guerra da Ucrânia, acaba, não acaba, tudo isso daí que impacta bastante aí nos mercados, aí nas incertezas que os investidores ficam nesse momento. Tá? Então, falando um pouquinho sobre o... Depois a gente não tem mais nada para a parte da tarde, a gente tem alguns leilões aqui e tal, não tem mais nada aí de tão interessante não, tá? Eu diria que o que vai drivar mesmo o dia hoje é aqui, pedido de seguro-desemprego, tá? Isso aqui dá uma boa noção de como é que está a economia, como é que o Fed vai enxergar as previsões, né, de para onde a inflação deve estar indo. Baseado nisso aqui, eles podem estar mapeando as suas decisões. O que a gente pode esperar? Tá? Teoricamente, tá? Teoricamente, o mercado vai reagir de uma forma ou de outra. Só dar uma passada rápida aqui para explicar para vocês. Mas, teoricamente, se a gente tem um dado maior do que o esperado, tá? A primeira tese que a gente pensa é uma tese de alta nos índices. Tá? Por quê? Porque um dado maior do que o esperado, a gente pode entender que a economia está, vamos dizer assim, arrefecendo, né? A economia está esfriando, tá? O que pode antecipar um corte de juros. Tá? Por outro lado, isso para um dado maior do que o esperado. Tá? A gente pode interpretar que é um sinal de fraqueza econômica, tá? Porque tem mais gente pedindo dando entrada em seguro-desemprego. Tá? Por outro lado, um dado menor do que o esperado, tá? Ele pode ser interpretado como bearish, tá? Ou seja, baixista. Por quê? Porque um dado menor do que o esperado significa o quê? Que tem menos gente pedindo seguro-desemprego. Se tem menos gente pedindo seguro-desemprego, tá? O que pode estar acontecendo? A economia mais aquecida. E aí o Fed pode demorar mais tempo para começar a cortar os juros. Então, sob o ponto de vista de corte de juros, o comportamento seria mais ou menos esse. Tá? Aonde que a gente pode, o que a gente pode monitorar para saber mais ou menos uma reação de mercado? Eu gosto de olhar aqui, ó, nos yields, tá? Principalmente o yield de 2 anos, tá? O yield de 2 anos normalmente ele tem boas reações, tá? A dados econômicos de corte de juros, tá? E aqui o yield de 10 também eu olho, mas o yield de 10 já é mais para uma outra conotação, tá? Ele já vai, eu já vou olhar ele mais para refletir perspectiva de crescimento econômico e inflação de longo prazo. Tá? O de 2, né, normalmente ele se movimenta muito em relação às perspectivas e expectativas de corte de juros do Fed. Tá legal? Então, fica a dica aí, tá? Quem vai operar índice americano hoje, a teoria está dada, tá? O calendário está mostrado. Eu acompanharei por aqui, e o de 2 e o de 10, tá? Principalmente o de 2 anos, tá legal? E aí, como é que vê o yield de 2 e o yield de 10? A correlação, os yields eles têm relação inversa com o índice, tá? Então, se eles vão para alta, o índice vai para baixa. Se eles vão para baixa, o índice tende a subir, tá? Simples assim, beleza? Então, uma maneira bem sucinta, tá? Bem resumida, tá? Não é só isso, obviamente, mas uma maneira bem resumida aí de vocês conseguirem estar acompanhando o mercado. Falando especificamente do Nasdaq, tá? A gente chegou num ponto que o Nasdaq precisa tomar uma decisão. O gráfico de 60 minutos ele está totalmente comprimido, tá? E lateralizado, tá? O que ele está esperando aqui? Ele está esperando alguma coisa, algum evento, alguma, né, notícia ou algum dado econômico, tá? Para ele voltar a se movimentar.
tá? Sendo que essa média de 80 aqui, que é a mais grossa aqui, ó, ela vem tentando ser perdida e não está conseguindo, tá? O que poderia estar nos levando a pensar em um novo retorno aqui para cima, tá? Para ir buscar alvos lá para cima de 22.200 novamente, tá? Porém, se a gente perde essa média dos 60 minutos aqui, essa média de 80, que está nesse momento 22.089, isso pode desencadear uma correção mais forte, tá? Isso realmente pode desencadear uma correção mais forte aqui, que ativa pivôs aqui, ó, de baixa, tá? Que poderiam jogar, tá? O nosso Nasdaq, tá? A corrigir aí até, como um terceiro alvo do pivô, corrigir até 21.780, tá? O que daria bons pontos aí para a gente surfar aí na baixa, porque o suporte, né, mais forte que a gente poderia encarar está exatamente nessa área aqui, que é essa área compatível aqui, né, do terceiro alvo do FIBO, tá? Então, prestar bastante atenção nisso daí, tá, gente? E ficar de olho principalmente na perda ou não dessa média aqui dos 60 minutos hoje, durante o mercado, tá? Essa média também, no gráfico de 4 horas, tá? A gente tem a média de 20, tá? Então a gente tem a média de 80 numa hora e de 20 no gráfico de 4 horas, que estão mais ou menos no mesmo lugar, tá? Aproximadamente no mesmo lugar, mas que podem estar antecipando o mesmo movimento, tá? Então a gente perdendo essa média, tem até um ponto mais forte aqui do gráfico de 4 horas, para prestar atenção, que é o 21.900, tá? Que lá nos 60 minutos não estava tão evidente assim. Mas de qualquer forma, a perda dessas médias aí, tá? Num movimento de baixa mais forte, pode desencadear uma correção boa aí no Nasdaq para a gente surfar aí essa descida. E quem diz Nasdaq diz os outros índices também, tá? Então, atenção total, já dei uma explicação aproximada sobre o que esperar do pedido de seguro-desemprego, tá? Correlacionado aos yields das treasuries. Então, eu acho que está bem mapeado aí o mercado americano para vocês, tá? Depois, quem quiser entender mais detalhe e tal, comenta aí no vídeo que a gente tenta responder para vocês. Dando uma passada geral, tá? Ontem foi dia de live, tá? E com nossos amigos aí da live, a gente pegou, tá? Mapeamos algumas operações que eu queria mostrar, algumas operações boas, tá? Aqui no caso o índice japonês, a gente, quando detectamos aqui, já tinha ocorrido esse rompimento, eu coloquei o pivô aqui, ele ainda fez um retorno e veio buscar alvos lá para baixo, tendo pago 3 vezes, tá? 3 vezes essa pernadinha aqui, que foi a pernada que startou, tá? Uma entradinha muito boa no JPN ontem, mapeado aí, tá? Índices da Europa vão lateralizados, né? Todo mundo na expectativa aí, na verdade não, na verdade o FTSE está lateralizado, mas eu já tinha dado uma olhada e o Eurostock subiu bem, tá? Subiu bem, e o GER é que está de lado, tá? Mas o Eurostock andou bem, tá? O Eurostock andou bem. Nosso querido amigo HK50, a gente também olhou para ele ontem, deu uma entrada bacana aqui na ponta da compra, no gráfico de 5 minutos, depois armou esse doji aqui, tá? Bateu no alvo que a gente tinha comentado, que era essa retração de FIBO, tá? Ele bateu no alvo, voltou, armou esse doji que poderia ter aberto venda aqui com stop na máxima do doji ou na máxima desse candle vermelho aqui, tá? E olha que venda linda, linda, linda aqui também no HK50 ontem, encerrando às 23h30, tá? Fechando a conta às 23h30. Depois, agora já pela manhã aqui, agora de manhã cedo, né, excepcionalmente até deu boa entrada aqui de manhã cedo, não é muito comum o HK ter movimentos assim muito fortes de manhã cedo, tá? Vai subindo 1% aí o nosso amigo HK. O índice australiano ontem também tinha notícia, a gente pegou aqui, a gente estava, né, online aí na hora da notícia, a gente viu uma lateralização e essa descida aqui também acontecer, tá? Também armou um pivô aqui de baixa e bateu praticamente segundo alvo da extensão dessa pernada de baixa aqui, tá? Ele fez a pernada, retornou aqui no 38,
tá? Retornou 38% dessa pernada toda aqui, que é um primeiro alvo de retração, e voltou para pagar a extensão lá embaixo, tá? Sendo que agora a gente está nos 50% dessa pernada original aqui, tá? Então, FIBO está bem explicado também. Quem tiver dúvida de FIBO, pode comentar aí, bota nos comentários aí que a gente depois responde, tá? FIBO é uma ferramenta que acho que qualquer trader tem que saber utilizar e dominar muito bem, tá? Nosso VIX vai subindo levemente, ó, 15,84, não faz muito sentido abrir o gráfico dele, não. As criptos hoje estão mistas, Litecoin corrigindo bem, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, Litecoin, ó, corrigindo bem, não sei se tem alguma razão para isso, tá? Notícia velha aqui de 11 de fevereiro, não está atualizado. Mas as outras vão andando bem. Teve notícia da Solana aqui, tá? Teve notícia da Solana, e Solana vem recuperando, ó, quase 4% de alta, tá? O mercado cripto como um todo, 3,16 trilhões de dólares em market cap, e a gente vai acompanhando aqui essa pernadinha, né, essa recuperação aí, né, botando um gráfico de 60 minutos fica mais claro, tá, para a gente ver aqui que seguimos vendo entrada de fluxo, tá, o market cap aumentando, tá, isso aqui a gente tende a chegar lá para cima, tá, de novo a gente quer passar desse topo aqui e jogar esse cap lá para cima cada vez mais, tá. Nosso Bitcoin, ó, projeto da Aave hoje valorizando 2, tá? Cardano 3,70, Avalanche 4,60, tá? Projetos sustentáveis, pessoal, projetos bons que têm conteúdo, tá? Tem que ficar de olho, tá? Esses ganhos aqui são frequentes, tá? Mas tem que saber também a hora de entrar e a hora de sair, tá? Bitcoin vai aqui a 97.405. Tô achando estranho que eu não tô achando nem... Ah, tá. Tudo bem. Beleza. Agora sim. Eu tinha visto no Bitcoin, tá? E tinha comentado aí com os amigos, tá? Que o Bitcoin nos 60 minutos tinha feito esse movimento aqui, ó, uma pernada de alta, bateu na média de 80, voltou, rompimento dessa máxima que ativaria um pivô de alta. Pivô de alta ativado, médias caminhando em crescimento, tá? Em posição de compra, tá? Já estamos chegando aqui no alvo de 100%, com o alvo final 99,195, tá? Tem algumas resistências importantes aqui para ele bater, sim, tá? Que são esses topinhos anteriores aqui, tá? Mas a gente continua acreditando que a gente possa chegar no 99,195, tá? Por enquanto, tendência de alta claríssima aí nos 60 minutos, o que quer dizer que nos outros gráficos menores a gente deve estar pensando em compra, tá? Quem quer operar o Bitcoin no 15, tá? Prioriza operações na ponta comprada, prioriza operação na ponta comprada. Fez um retorno à média, pode ser que volte para cima, e por aí vai. É assim que você tem que estruturar, tá? Eu sugiro dessa forma. Quer fazer diferente também? Não tem problema. Somos um mercado democrático para todas as ideias aí. Então, lembrando das commodities aqui, vamos olhar as commodities com essa questão da guerra da Ucrânia. Eu não vou entrar em detalhes políticos não, tá? Mas a gente sabe muito bem que incertezas no campo político elas geram impactos, tá? Então nas commodities, o que a gente tem que se preocupar, tá? O quanto o mercado está tomando de proteção no ouro por conta desse acaba não acaba, que a gente sabe que o ouro é um ativo de proteção, que os mercados buscam estabilidade. Então, por enquanto o ouro segue subindo, a gente até poderia fazer uma LTAzinha aqui, ó, pegando... Poderia até pegar desde aqui, ó, sem forçar muito a barra, tá? A gente poderia pegar aqui assim uma linhazinha de tendência, tá? Não vou deixar aqui que eu não gostei muito dela, mas a gente vê que o ouro armou claramente aqui, ó, para quem gosta de operar figura, tá? Quem gosta de figura, armou um triângulo ascendente, ó, aqui, ó, triângulozinho claro, ascendente, rompeu, pode estar vindo fazer pullback para subir mais, tá? Para subir mais. Então esse acaba não acaba lá da guerra pode trazer incertezas, e trazendo incertezas o pessoal pode vir buscar proteção aqui no ouro.
Obviamente também vai ter um fator aí em relação à questão dos dados econômicos a serem divulgados, tá? Então, prestar atenção no ouro, por enquanto, segue, na minha visão, segue prioritariamente em compra, visto que as suas médias móveis estão alinhadas em sentido de compra. Petróleo é outra commodity também que, com a questão da guerra lá do acaba não acaba, né, tem os seus impactos, mas o petróleo vai reagindo muito bem aqui, ó, muito bem, obrigado, respeitando essa LTAzinha aqui, tá? Qualquer toque nessa LTA com uma formação de reversão poderá significar uma nova entrada comprada. A gente vê, eu comentei que a gente estava nesse range aqui anteriormente, ele rompe o range, volta para fazer um pullback dentro do range, o rompimento dessa máxima aqui vai jogar a gente lá para cima. Eu posso até colocar umas projeções aqui para vocês, pegando aqui daqui até aqui, tá? E jogando os alvos. Como fica um pivô bem grande, tá? Eu pensaria num alvo final, tá, de 100% dessa pernada aqui, tá? 78, 62. Um alvo aqui em 77, 66, tá? Já seria de bom tamanho, já pega um lucro muito bom aqui, ó, 1%, tá? E lá em cima a gente pegaria 2,20%, tá? Não acho que chegue aqui no 78,62, mas é um alvo de FIBA a ser considerado por vocês. O dólar hoje está lá embaixo, lateralizado, né? Esperando, lógico, mercado. Então a gente vai olhar o que hoje, pessoal? Vamos olhar o dólar e vamos olhar os yields, tá, dos bonds no horário da notícia agora às 10h30, tá? Daqui a pouquinho. Tá? O euro-dólar, a gente comentou ontem com os amigos aí, ele, nos 60 minutos está nesse canalzinho, o canalzinho já foi até rompido aqui. Deixa eu só tirar o FIBO aqui rapidinho para ficar mais claro aqui de visualizar. Tem outro FIBO lá embaixo, não, esse FIBO aqui já vai embora. Esse aqui, ó, tá? A gente comentou na live sobre esse canalzinho aqui de baixo, tá? Que, se olhar bem, pode ser uma bandeirinha, tá? Olha aqui, uma bandeirona, na verdade, né? Poderia ser uma bandeirona aqui, tá? Ó, uma pernadona, uma correção e outra pernada de impulso. Então, dependendo do que acontecer, a gente pode jogar esse euro lá para cima e ficar de olho aí que esse euro pode ir lá para cima, uma vez que ele já vem rompendo, está querendo romper a média de 80 dos 60 minutos aqui para ir mais para cima ainda. Tá? Então, todo cuidado aí no euro, todas as atenções, já tem os alvos traçados aqui para os 60 minutos, tá? Só depois vocês darem uma olhada, já tem os alvos traçados que são em relação a uma pernada aqui que foi importante em outro tempo gráfico menor, tá? Então, esse seria o cenário para o euro. O áudio USD tá em região de topo, tá? A gente viu ontem também, deu umas entradas aqui para um lado, para o outro, região de topo. Áudio JPY, que a gente gosta de olhar para ver o mercado se ele está mais ou menos tomador de risco, né? Desde ontem, tá? A partir da 0 hora de ontem, ele começou uma trajetória de queda, tá? Uma trajetória de queda aqui. E a gente tem que tomar cuidado aqui, ó. Tem taxa de inflação do Japão, tá? Hoje às 8h30, tá? Hoje às 8h30, dia 20/2 às 8h30. Então, dado extremamente relevante para o par, tá podendo causar movimentações aí inesperadas no par hoje, de acordo com o que possa acontecer nesse resultado lá às 8h30. Beleza, pessoal? O SDJPY, só para fechar aqui a análise, tá? A gente também falou dele ontem aqui na live, ele desceu bem, ó, desceram a marreta nele, tá? Desceram a marreta no bicho, então deu boas entradas para quem estava nos 5 minutos, pessoal perguntando quais ativos são bons para operar à noite, está aqui um que é excelente, ó, tá? Sempre dá boas entradas aqui antes da meia-noite aqui, tá? Abertura de Tóquio até meia-noite aí é um horário bom de operar, tá bom? Bom, pessoal, vamos fechando por aqui, né? Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Bons trades para vocês, tá? Muito bom dia a todos. Gostou do vídeo? Me ajuda, divulga o vídeo aí, chama teu amigo para olhar e impulsiona aí na plataforma, que isso é um incentivo para a gente estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês, tá bom? Obrigado aí a todos, bom dia, bons trades, galera.